O deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, o príncipe, né, ele propôs uma lei anti-Sharia no Brasil, tá? Eu não sei não, tá? Me parece assim um projeto que talvez não tenha uma importância tão grande, porque até onde eu sei não há nenhuma indicação de que existam tentativas de imposição da Sharia no Brasil, né? A Sharia é a lei islâmica, de fato é uma lei que viola os preceitos dos direitos humanos, é contra gays, é contra homossexuais, coloca a mulher numa posição submissa ao homem, tem um monte de coisa que eu considero um absurdo mesmo a Sharia. Veja, eu entendo que se a pessoa é muçulmana e ela tem o interesse de usar aquilo na vida dela, ela tem o direito de ela seguir a lei da Sharia. Da mesma forma, um católico que queira seguir as leis canônicas e coisa e tal, na sua própria vida, ele tem o direito de seguir esses preceitos religiosos, né? Os judeus com o Talmud, enfim, todas as religiões têm ali o seu código de prática e coisa e tal, as pessoas têm o direito de seguir aquilo ali na própria vida, no que tange a própria vida. Evidentemente, elas não podem usar aquilo contra outras pessoas. Então, por exemplo, se uma mulher muçulmana quer usar a burca, né, que é uma recomendação ali, eu tenho o direito de usar, não tem por que impedir isso, né? Agora, se o marido quer obrigar que a mulher use a burca, é outra história, ela não tem esse direito, né? Então, eu tenho minhas reservas quanto à Sharia quando forçada sobre as pessoas, né? Mas, até onde a gente sabe, a Sharia, na verdade, é um fenômeno de países muçulmanos, tá? Então, se você pegar aqui onde é que tem Sharia no mundo, são em países de maioria muçulmana. Nesses países verdes aqui, na verdade, tem a Sharia como uma orientação. Então não é obrigatório, tá? Existe a orientação da Sharia, porque são países que têm uma população muçulmana significativa, mas não é obrigatório, não tem força legal, né? O problema aqui nesse mapa são os países azuis aqui, que são realmente os países em que é obrigatório a Sharia, né? E nisso daqui eu acho que realmente viola a ética libertária e coisa e tal. Mas aqui no Brasil não consta que tem esse tipo de problema, não. Mesmo na Europa, né? Ah, mas já teve incidente de pessoas querendo fazer o conselho Sharia na Inglaterra, polícia Sharia na Alemanha. Teve alguns incidentes, mas isso é fora da lei, né? Então, assim, nesse sentido, essa lei seria um tanto desnecessária, né? Agora, o pessoal está colocando aqui a questão do racismo religioso, né? Isso seria uma forma de preconceito contra o Islã, né? Eu acho que não, tá? Pelo que eu vi aqui na lei dele, ele deixa claro que a Sharia só não seria válida no que tange, no que fere de fato os direitos humanos. No resto, não teria problema nenhum, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu concordo que é um caso delicado, tá? Porque como ele coloca especificamente o Islã como uma exceção, né? Pode dar a entender um certo preconceito contra os muçulmanos, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Nem a Copa Tem Mais Graça, Chato Eu Sou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu concordo muito com várias das coisas que o deputado Luiz Felipe propõe, eu considero ele um excelente deputado e coisa e tal, mas esse caso aqui me parece uma lei meio redundante, tá? Me parece uma lei que não vai afetar nada, porque a verdade é que ele fala, por exemplo, aqui para evitar questões de casamento de menores, de crianças, né? Isso já é proibido no Brasil. Se algum muçulmano disser, ah, não, mas eu quero implementar Sharia aqui, vou casar com uma menininha de 9 anos de idade, ele já não vai conseguir, já é ilegal no Brasil isso, não precisa de uma lei própria para isso, isso já é ilegal no Brasil, né? Então, me parece uma coisa meio redundante, né? Aqui está aqui a lei que ele propõe aqui, ó. Essa lei tem por objetivo impedir a imposição de quaisquer aspectos do que é conhecido como lei da Sharia, dado que suas promoções, práticas, interpretações ou ensinos e exigências violam direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição Federal, né? E, então, se viola direitos garantidos pela Constituição, a imposição desse tipo de coisa já é ilegal no Brasil, já não tem como prosperar de qualquer forma, né? E ele poderia, e tem um ponto de falar assim que quaisquer aspectos deveria ser proibido, porque, por exemplo, a Sharia é contra o aborto. Então, se a Sharia contra o aborto, você está dizendo que não pode ter proibição ao aborto? Porque, né, você estaria... Existem coisas em comum entre o cristianismo e a Sharia, tá? E os muçulmanos, tá? Existem coisas que são comuns.
É verdade, eu entendi que ele está querendo proibir as coisas que são diferentes, né? Mas do jeito que está escrito aqui, né? Aqui, ó, discriminem ou subjugam mulheres, crianças, minorias religiosas, étnicas ou por opção sexual. Então, mais uma vez, eu concordo plenamente, é um absurdo, né, ter leis e coisa e tal que discriminem, mas, de novo, é redundante, isso já existe, essa proibição na Constituição brasileira. Já não se pode criar nenhuma lei nesse sentido, né? Se algum prefeito muçulmano for eleito no Brasil e quiser criar uma lei Sharia no município dele, isso já não pode hoje, já é proibido, né? Punições corporais, casamentos forçados, uniões análogas à pedofilia, atos de violência, não sei o que lá. Aí coloca aqui, ó. Doutrinar crianças e jovens de acordo com valores antagônicos ao ordenamento jurídico brasileiro. Aqui é uma coisa que já abre um espaço que é até perigoso, né? Porque e aí que eu falo que pode ter um quê de discriminação dos muçulmanos, porque se você diz que é proibido para os muçulmanos educar as crianças de acordo com a crença muçulmana, seria proibido para os católicos também? Os católicos também não poderiam educar as crianças de acordo com os valores católicos, ou com os judeus, a mesma coisa? O meu ponto de vista libertário é muito simples, você não pode violar o PNA. Se você quer acreditar, você quer ensinar para os seus filhos a sua religião, é seu direito, você ensina tudo lá, não tem problema nenhum. Né? Essa questão de doutrinação que as pessoas falam, eu entendo que o pessoal tem uma reserva muito grande com isso, mas a minha visão é que sim, as crianças, todos nós somos doutrinados quando crianças, porque, né, a gente aprende com nossos pais, a gente vai seguir a visão política e filosófica e religiosa dos nossos pais, né? Mas depois que você fica adulto, você tem a liberdade de mudar essas opiniões todas, e muita gente muda essas opiniões, né? Eu cresci num lar católico, eu hoje em dia me considero um ateu, eu mudei minha ideia, eu saí dessa visão que eu tinha, né? Isso, as pessoas têm a liberdade de fazer isso, né? Então, assim, você está dizendo aqui que os católicos podem ensinar os filhos no catolicismo, os judeus podem ensinar os filhos no judaísmo, os hindus podem ensinar os filhos no hinduísmo, mas os muçulmanos não podem. Fica uma coisa meio complicada isso daqui, né? Impõe censura, coagem pessoas, restringem as liberdades de expressão e consciência e coisa e tal. De novo, isso aqui, mais uma vez, eu acho que é redundante, tá? Isso já é proibido pela Constituição. É ok que a gente tem um grande ayatollah careca lá no STF, né, que quer censurar todo mundo, calar todo mundo, mas fora isso, se algum muçulmano tentar impor censura nas pessoas, isso já é proibido pela lei brasileira, né? Estabelecem zonas ou áreas de convívio onde normas, tradições e práticas que violam as tradições da sociedade brasileira, ou seja, não pode estabelecer uma zona de Sharia e coisa e tal, né? E eu entendo que o que ele está querendo dizer aqui tem muito mais a ver com o estabelecimento que acontece, né, de forma informal. Não é que uma prefeitura vai estabelecer a lei Sharia, vai aprovar uma lei Sharia, mas aquela comunidade vai acabar impondo a lei Sharia informalmente. É o que aconteceu em algumas localidades da Inglaterra, tá? A Inglaterra, aqui, ó, tá aqui, ó. Teve o problema dos conselhos de Sharia islâmicos, né? E a Inglaterra atuou nisso daí, dizendo que os conselhos de Sharia, que é o equivalente a uma paróquia ou alguma coisa, né, para os muçulmanos, eles podiam até sugerir, né? Se um muçulmano fala assim, olha, eu estou na dúvida se eu tenho que fazer não sei o que lá, eu falei uma coisa errada, né? Quando você vai se confessar na igreja e comete um pecado e coisa e tal, o padre fala para você lá, não, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, não sei o que lá. Né? Da mesma forma, o Conselho Sharia pode sugerir isso para os muçulmanos lá, se eles acham que fez alguma coisa errada. Desrespeitei meu irmão, não sei o que lá, falei mal do meu pai. E daí, né, coisas que não são crimes na lei inglesa, mas na lei Sharia seriam crimes, e daí, ou no caso, né, a mulher não usou a burca, saiu sem a burca, saiu sem o marido sair, né, saber, né, e aí vai impor, vai sugerir alguma punição na forma de algo também não corporal, não castigo corporal e coisa e tal. Nesse sentido, isso pode acontecer na Inglaterra, tá? Mas não imposto, não pode ser obrigatório, né? Da mesma forma que não é obrigatório. Se você se confessar numa igreja e o padre mandar você rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, e você for embora e não rezar coisa nenhuma, meio que fica por isso mesmo. É uma questão de foro íntimo, né? Então,
teve também um caso de uma polícia Sharia, né? A polícia Sharia que surgiu em Wuppertal, na Alemanha, mas isso foi, mais uma vez, aconteceu o que aconteceria aqui no Brasil também. Essa polícia Sharia foi acusada lá pelos promotores na região e está respondendo pelas leis alemãs. Não pode, né? Então, assim, eu acho que é uma iniciativa louvável dele de reforçar o aspecto de violação dos direitos humanos. Não podemos admitir essa violação de direitos humanos, mas eu não sei se isso faz diferença em termos de uma lei, né? E quando você faz uma lei explícita para a Sharia, você abre caminho realmente para ser acusado. Ele está sendo acusado aqui, segundo o pessoal do fórum aqui, ele está sendo acusado por racismo religioso, né? Eu acho que não tem isso, né? Ele é um deputado, ele tem a imunidade parlamentar, então ele pode sugerir um projeto de lei, né? Agora, talvez ficasse melhor aqui, ó, se ele colocasse isso como a imposição de qualquer aspecto, de qualquer religião que viole os direitos humanos e a lei brasileira. Ficaria uma coisa ampla, uma coisa genérica, que você não poderia acusar de estar visando especificamente os muçulmanos, e aí qualquer grupo religioso que, por hipótese, né, imponha alguma coisa contrária aos direitos humanos, contrária à ética libertária, contrária à Constituição brasileira, estaria abraçado, inclusive a Sharia, né? Então talvez fosse melhor simplesmente fazer um negócio desse, colocar uma coisa mais ampla, dizendo que, né, mas, de novo, de fato já me parece que muito disso aqui já está previsto na lei brasileira, na Constituição brasileira, né? Ele coloca um vídeo aqui explicando o que é a Sharia e coisa e tal. Achei interessante, vou deixar o link do vídeo dele na descrição aqui do vídeo. Eu não tenho dúvida que existem sim algumas práticas da Sharia que são adotadas aí em alguns países aqui, que realmente são coisas bárbaras, coisas absurdas, tá? Mas lembra que não é necessário, nem todo muçulmano é um muçulmano radical que adota a lei da Sharia e coisa e tal. O Islã, de fato, é uma religião que surgiu de forma um tanto diferente do cristianismo e de outras religiões, no intuito de que surgiu como uma religião-estado, né? O cristianismo sempre teve o poder de Roma, né? Os imperadores romanos, e tinha o Papa, ou seja, sempre houve essa distinção entre a religião e o poder estatal, né? Já no caso de Maomé foi a mesma coisa, né? O Maomé era o líder político e o líder religioso, então você tem uma certa confusão entre a lei da Sharia e os ensinamentos, né? Mas a verdade é que, se você reparar, tirando aqui os países bem aqui no epicentro do islamismo, né, os outros países todos já têm uma lei mais branda, que é a lei amarela. Aqui, ó, a Sharia existe apenas para muçulmanos, não para não muçulmanos, e só tem alguns papéis em questões pessoais, então não tem, por exemplo, questão de crime, de punição, não entra na Sharia, né? E os países verdes têm a Sharia como meramente uma referência, mas não é nada obrigatório, não entra na lei, não tem nada, né? E os países aqui em laranja são países que têm uma variação da lei da Sharia. Então tem até uma lei parecida com a Sharia, mas não é a lei da Sharia integralmente aplicada aqui, né? Então, eu concordo que é um absurdo, uma violação de direitos humanos que existe em muitos dos países aqui do Oriente Médio, infelizmente. Espero que eles melhorem. Tem melhorado, tá? A Arábia Saudita é um país que tem melhorado, tem dado mais liberdade para as mulheres, né? Mas ainda é um país que é complicado. Você, em tese, uma mulher não pode sair na rua se não tiver autorização do marido, ou de um homem da família, do pai ou do irmão, e não sei o que lá. O que é um absurdo, uma coisa que não tem nenhuma lógica, né? A maior parte desses países ainda considera o homossexualismo crime, o que também é um outro absurdo, né? Enfim, sem dúvida alguma é uma coisa muito ruim, mas meio que a gente já tem essas proteções na nossa lei, né? E eu entendo que muita gente está preocupada com a Sharia na Europa, mas a verdade é que não é tanta coisa assim, tá, gente? Não é essa invasão que o pessoal está colocando, né? Até está aumentando realmente o número de muçulmanos na Europa, mas não é uma invasão. E aqui no Brasil, particularmente, a gente sempre conviveu tanto com o pessoal árabe, a gente bagunça esse pessoal, cara. Os árabes vêm aqui para o Brasil, é tudo bagunçado, cara. Vem todo mundo aqui islamista, forçado, né? O cara todo lá dentro do Alcorão e da Sharia. E chega aqui no Brasil, carnaval, putaria, bagunça, coisa e tal. A gente avacalha tudo.
Eu não vejo isso como um problema no Brasil, né? Muito mais preocupante, evidentemente, é o contato que alguns grupos de árabes aqui no Brasil ainda têm com o Hezbollah, o Hamas e coisa e tal, com esses grupos terroristas. Aí realmente isso daí é uma coisa que eu acho mais séria, né? Enfim, interessante o projeto de lei do deputado, mas eu sinceramente acho meio desnecessário. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.